Ninguém entra numa prisão esperando se encontrar. Mas foi atrás das grades, em meio ao concreto e silêncio, que Miguel descobriu um sentimento que sempre teve medo de encarar. Um olhar trocado. Um toque. Um amor impossível. Quando tudo ao redor quer calar quem você é, até um gesto silencioso pode ser um grito de liberdade. O calor sufocante do caminhão não era nada comparado ao que esperava depois dos portões da Penitenciária Estadual de São José. Miguel mal sentia as algemas nos pulsos, o peso real vinha de outro lugar. Era o peso da culpa por algo que não cometeu, da vergonha por estar ali, da certeza de que a vida como conhecia tinha acabado. A acusação fora rápida, a sentença ainda mais. Uma briga num bar, um homem inconsciente, um vídeo mal cortado. Ninguém quis saber quem começou, nem por quê. Ele era o tipo de homem que a cidade pequena adorava julgar, sozinho, calado, diferente. Fácil de culpar. Perfeito para esquecer. Ao atravessar o portão principal, Miguel não sentiu medo imediato. Sentiu vazio. Como se algo dentro tivesse desligado. Na triagem, ouviu ordens cortantes, olhares ríspidos. Depois, a cela. Pequena, abafada, cheirando a ferro velho e suor seco. Mas o que mais o incomodava era o outro homem ali. Sentado no canto, observando-o com um olhar que não era hostil, e isso, por algum motivo, era ainda pior. Rafael. O nome foi dito com naturalidade, como se fossem apenas dois estranhos dividindo um banco de praça, não uma cela de concreto. Miguel respondeu sem pensar, e os dois mergulharam num silêncio tenso, o tipo que não se rompe facilmente. O primeiro dia foi uma sequência de instruções e regras implícitas. Não olhar demais. Não falar demais. Não demonstrar nada. Miguel entendeu rápido que qualquer sinal de fraqueza virava convite para o inferno. Mas Rafael não parecia jogar esse jogo. Não ria das piadas dos outros. Não forçava postura. Caminhava com firmeza e, estranhamente, os outros lhe davam espaço. Não por medo. Por algo mais difícil de nomear, respeito. Miguel se incomodava com isso. Rafael não fazia nada, mas ainda assim ocupava espaço demais, na cela, nos pensamentos. No segundo dia, Miguel percebeu que o silêncio do companheiro era menos pesado que o dos outros. Era um silêncio que escutava, não o que julgava. E isso confundia. Começou a reparar em detalhes que preferia ignorar. Como Rafael dividia o pão seco do café sem dizer palavra. Como o olhar dele não desviava rápido demais, nem se demorava o suficiente para provocar. Apenas permanecia. E Miguel, mesmo tentando evitar, sentia-se observado, mas não ameaçado. Visto. Nas noites em que o barulho do pavilhão diminuía, Miguel se pegava escutando a respiração do outro. Era um som constante, quase reconfortante, como se lembrasse que não estava completamente sozinho, embora preferisse estar. Pelo menos era o que repetia para si mesmo. Em certo momento, pensou em pedir transferência. Era mais fácil lidar com gritos e provocações do que com aquele silêncio que escavava por dentro. Mas não pediu. Talvez por orgulho, talvez por medo de admitir que algo ali o fazia permanecer. A vergonha crescia como mofo nas paredes. Não por estar preso, isso, de algum modo, ele aprenderá a aceitar. Mas por se sentir curioso. Por sentir algo. Algo que não sabia nomear. Algo que o fazia lembrar de coisas esquecidas, de perguntas enterradas. Havia aprendido desde cedo a esconder qualquer traço de sensibilidade. Ser homem era resistir, reprimir, negar. Na prisão, essa regra era multiplicada por 1000. E ainda assim, Rafael parecia quebrá-la só por existir daquele jeito, calmo, atento, presente. Miguel se odiava por notar isso. Odiava ainda mais o fato de que, no fundo, não queria que o outro fosse embora. Mesmo sem palavras, mesmo sem toques. Só a presença bastava para revirar tudo. Uma noite, após um dia particularmente tenso, Miguel não conseguiu dormir. O rosto de Rafael continuava em sua mente. Não como ameaça, nem como figura de autoridade.
mas como algo que provocava perguntas perigosas. E foi nesse momento que entendeu: o pior castigo ali não era a cela, nem os guardas, nem a sentença. Era o espelho que o outro homem representava, e que ele não podia mais evitar. O tempo dentro da cela deixou de ser contagem e virou sensação. Os dias já não tinham nome. Tudo se media pelo silêncio entre eles, pelos sons do corredor, pelo instante exato em que as luzes apagavam e o ar parecia ficar mais denso. Miguel parou de evitar os olhos de Rafael. Primeiro, por cansaço. Depois, por necessidade. Não falavam muito, mas quando falavam, não era banal. Rafael tinha uma maneira direta de escutar. Não preenchia o vazio com conselhos ou frases prontas. Apenas ouvia, como se cada palavra dita tivesse o peso que o mundo lá fora sempre negou. Foi numa dessas noites de insônia que Miguel falou do irmão, o único que ainda mandava cartas, mas nunca mencionava o nome dele nos envelopes, talvez por vergonha. Rafael não respondeu de imediato. Apenas assentiu, e depois contou, sem rodeios, que também já foi deixado para trás por quem mais confiava. Não com rancor, mas com uma dor bem treinada, quase domesticada. Era a primeira vez que Miguel se sentia compreendido por alguém que não queria explicações nem julgamentos. A barreira entre os dois começou a ruir devagar, em gestos. Quando Rafael dividia a comida sem esperar nada. Quando impedia que outros presos se aproximassem com intenções dúbias. Quando usava palavras certas no momento exato, sem promessas, sem invadir, mas sempre presente. Miguel começou a notar o que antes fingia não ver. O modo como Rafael, mesmo calado, fazia com que os outros ao redor recuassem. E isso o incomodava, porque era como se a presença daquele homem dissesse o tempo todo: "Eu vejo você." E Miguel não sabia o que fazer com isso. As conversas aumentaram, mas nunca se tornaram rotina. Rafael falava de livros, dos filmes que via com o pai antes de tudo desandar. De uma avó que ainda sonhava visitar o mar. Nada dramático, só fragmentos. Mas esses pedaços desenhavam alguém muito diferente da imagem que Miguel tentava manter dele, a de um preso qualquer, alguém que deveria ser apenas mais um número. Certa tarde, no pátio, quando o sol queimava e os olhares eram armas, Rafael se posicionou ao lado de Miguel sem dizer uma palavra. Bastou. Um grupo se aproximava com intenções óbvias, e mudou de direção. Miguel entendeu. Aquela proteção não era um favor. Era um aviso para todos, com ele, não. No início, aquilo o irritou. Parecia uma dívida que não havia pedido. Mas com o tempo, compreendeu que não se tratava de controle, e sim de cuidado. Rafael nunca cobrava. Nunca usava o que fazia como moeda. Apenas fazia. E isso era ainda mais perigoso do que qualquer ameaça. Porque era genuíno. Miguel começou a esperar as conversas. Esperar os gestos. Esperar o momento em que as palavras paravam e sobrava apenas o silêncio confortável, como se o mundo deixasse de existir entre aquelas quatro paredes. Um dia, enquanto lavavam utensílios no refeitório, Rafael comentou sobre a infância. Disse que sempre soube que era diferente, mas que passou anos tentando apagar isso, como se pudesse apagar parte do próprio corpo. Miguel não respondeu. Não sabia como. Mas aquelas palavras ficaram como espinhos sob a pele. A curiosidade virou ansiedade. Miguel passou a se perguntar o que aquilo significava. A proteção, os silêncios, os olhares que duravam mais do que deveriam. Seria um teste? Uma armadilha? Ou, era real? Começou a reviver momentos do passado que julgava enterrados. O amigo da escola que um dia o abraçou forte demais. A vergonha que sentiu por ter gostado. O esforço que fez desde então para se moldar ao que esperavam dele. E agora, ali, trancado com Rafael, tudo voltava com força. Só que, desta vez, sem escapatória. Num fim de noite abafado, Miguel se pegou esperando que Rafael dissesse algo, qualquer coisa. Queria ouvir sua voz, mesmo que fosse para reclamar da comida. Mas ele permaneceu calado, olhando para o teto.
E ainda assim, Miguel sentia sua presença como uma corrente elétrica atravessando o quarto. Ali, percebeu que já era tarde demais para fingir. O que sentia não era gratidão. Não era só respeito. Era algo mais. Algo que crescia em silêncio, como erva daninha entre rachaduras. Algo que nunca teve coragem de nomear. A violência sempre rondava os corredores da penitenciária, mas naquela tarde, ela não esperou ser provocada. Bastou um olhar mal interpretado, um empurrão que durou meio segundo a mais, e o caos se espalhou pelo pátio. Gritos, corpos em movimento, guardas hesitantes demais para conter a explosão. Miguel tentou se afastar, buscou o muro como refúgio, mas alguém o empurrou com força. Caiu de costas, os pulmões recusando o ar por alguns segundos que pareceram eternos. Quando conseguiu abrir os olhos, viu Rafael em pé, o punho ainda fechado, o rosto contraído de raiva contida. Estava entre ele e outro homem, um dos que gostavam de testar os novatos. O outro recuava, mas a tensão não se dissipava. E então vieram os apitos, as ordens, a multidão sendo contida à força. Horas depois, já trancados novamente, o silêncio na cela parecia ainda mais denso. Miguel se sentia estranho na própria pele. O corpo dolorido, a mente girando. Rafael estava ali, calado como sempre, mas havia algo diferente naquela noite. Não um gesto, nem uma palavra. Uma presença. Quando as luzes se apagaram, tudo se tornou mais real. Sem distrações, sem máscaras. No escuro, Miguel sentiu o colchão ceder levemente ao lado. Um toque quase imperceptível atravessou o espaço entre os dois. Uma mão sobre a dele. Firme. Sem hesitação. E ele não recuou. O contato durou poucos segundos, mas foi o suficiente para rasgar tudo que ele tentava segurar. O peito apertou, a respiração falhou. Quis se mover, dizer algo, mas o corpo não respondeu. Aquela mão ali, silenciosa, dizia mais do que qualquer palavra. Não havia desejo explícito, nem promessa. Apenas um reconhecimento mútuo, um "eu sei" calado. Miguel virou o rosto para o lado, os olhos abertos na escuridão. Por dentro, tudo gritava. Medo, confusão, culpa. Mas em meio ao pânico havia algo pior, o alívio. Um alívio sujo, indesejado, mas real. Porque pela primeira vez ele não se sentia sozinho naquela angústia. Na manhã seguinte, Rafael agia como se nada tivesse acontecido. Amarrava os sapatos, organizava suas coisas, caminhava com a mesma calma de sempre. Isso o irritou. Miguel esperava uma explicação, ou talvez uma negação, qualquer reação que tornasse a noite anterior menos real. Mas Rafael ofereceu o silêncio de sempre. Um silêncio que parecia respeitar sua dúvida, não fugir dela. Durante o dia, Miguel tentou se convencer de que não sentirá nada. Que o toque fora apenas um gesto de conforto em meio ao medo. Uma resposta automática ao instinto de sobrevivência. Mas bastou um olhar breve no corredor, ou o som da voz de Rafael em conversa com outro preso, para tudo voltar, como se o corpo reconhecesse antes mesmo da mente aceitar. Começou a evitar o contato. Se afastava no pátio, dormia virado para a parede, falava menos. Mas isso não apagava o que sentia. Só o fazia arder mais. Porque agora o silêncio deixava de ser proteção e virava ausência. E ele percebia que, por mais que tentasse negar, sentia falta de estar próximo. O ponto de ruptura veio numa noite abafada. O calor insuportável não era nada comparado ao que Miguel sentia por dentro. Levantou da cama com o corpo trêmulo, encostou-se na parede como se isso pudesse conter o que estava prestes a escapar. Rafael, do outro lado da cela, apenas observava. Sem cobrança, sem julgamento. E foi nesse instante que Miguel entendeu: não era Rafael o problema. Era ele. A vida inteira foi treinado para esconder. Para odiar o que sentia. Mas ali, sob as luzes fracas e o olhar calmo daquele homem, tudo parecia tão claro quanto aterrorizante. Num fio de voz que mal atravessou a cela, ele disse o que nunca havia dito nem para si mesmo. Que desejava.
Não explicou a quem, nem por quê. Apenas deixou escapar. Rafael não respondeu. Se aproximou devagar, os passos controlados, o olhar fixo. E novamente, sem palavras, tocou sua mão, agora com mais firmeza, mais certeza. O gesto não pedia permissão, mas também não forçava. Era uma confissão silenciosa de quem também carregava medo, mas já aprenderá a sobreviver com ele. Miguel sentiu a respiração tremer, mas não recuou. Aquela mão era tudo o que ele precisava para saber que, mesmo quebrado, ainda podia escolher. E naquele instante, escolheu não fugir. O que parecia rotina, um simples momento no refeitório, terminou em confusão. Um empurrão, uma provocação velada e, como antes, Rafael estava lá. De novo, entre Miguel e a ameaça. O outro preso não esperava resistência, muito menos de alguém que raramente falava. Mas Rafael agiu sem hesitar. Um movimento rápido, um aviso que não precisava de gritos. Dessa vez, os guardas chegaram antes que a tensão se dissolvesse. Não perguntaram nada. Apenas anotaram nomes, fizeram relatórios. E, 2 dias depois, pela manhã, vieram com a ordem: transferência imediata. Rafael, sem reação visível, apenas reuniu seus poucos pertences. Miguel tentou protestar, mas a resposta foi seca: decisão administrativa. O vazio que ficou depois foi mais cruel do que qualquer castigo físico. Miguel olhava para o alto da cela, agora sem presença, e tudo parecia menor. O silêncio, antes compartilhado, virou ruído. O tempo estagnado se arrastava. No pátio, mantinha a cabeça baixa. No refeitório, comia por obrigação. Passou a viver à espera de algum indício, qualquer sinal que provasse que não tinha sido só um lapso. Ouvia boatos. Bloco D. Mais rígido. Menos contato. Guardas violentos. Internos ainda piores. Tentava não pensar. Mas pensava. Em como Rafael lidava com aquilo. Em se estava sozinho. Em se arrependia do toque, da aproximação, de tudo. As semanas arrastaram-se. Depois de um tempo, Miguel já nem sabia o que esperava. Talvez só um segundo olhar cruzado, uma palavra dita ao acaso, um gesto breve. Mas nada vinha. Até que, numa tarde abafada, foi designado para limpeza em uma ala esquecida da unidade. Nada fora do comum, até escutar o nome sendo dito com naturalidade. Olhou para o lado e lá estava Rafael. Mais magro, marcas visíveis de que o tempo no outro bloco não fora leve. E, ainda assim, os olhos mantinham aquela mesma firmeza. A surpresa congelou Miguel por um instante. Não havia tempo para perguntas, nem espaço para emoção. Os guardas vigiavam de longe, distraídos com cigarro e conversa. Trabalharam lado a lado em silêncio, esfregando o chão encardido, como se nada estivesse acontecendo. Mas cada vez que as mãos se aproximavam, o ar mudava. A tensão voltava. E agora, havia urgência. Quando os guardas se afastaram por alguns minutos, Rafael encostou-se na parede. Os olhos buscavam algo que Miguel tentava esconder. Mas não conseguiu. Não queria mais. O que sentia já não cabia dentro. Disse, quase num sussurro, que não era mais dúvida. Que não era confusão. Que era real. Rafael não se moveu de imediato. Apenas respirou fundo. E então, com a mesma calma que sempre o envolvia, respondeu. Não precisava de promessas, nem explicações. Só queria ouvir aquilo. Porque, no fundo, sempre soube. Só esperava que Miguel também soubesse. O tempo correu rápido depois disso. Foram interrompidos antes que pudessem dizer mais. Mas, naquele intervalo curto, o mundo pareceu parar. Nada mais importava, nem grades, nem ordens, nem medo. Apenas a verdade dita com coragem. Naquela noite, de volta à cela, Miguel sentiu algo que não conhecia até então. Não era felicidade. Nem alívio. Era aceitação. Pela primeira vez, não carregava aquilo como peso.
Não se via como erro. Apenas como alguém que, mesmo dentro das paredes mais frias, foi capaz de sentir. E isso, sozinho, já era liberdade. Depois do reencontro, Miguel passou a viver em função dos intervalos. Não mais dos horários da prisão, mas dos poucos segundos em que os caminhos cruzavam. Um olhar durante o almoço. Um toque rápido ao trocar de fila. Palavras quase inaudíveis, ditas com os olhos em outro lugar, como se nada estivesse acontecendo. Mesmo separados, continuavam se achando no meio do ruído. Um reconhecimento mudo, resistente, que desafiava a estrutura rígida do sistema. Rafael, agora mais distante, carregava nos gestos a mesma firmeza de antes, mas havia cautela. Sabia que qualquer descuido podia custar caro. E Miguel entendia isso. Por isso, se contentava com o pouco. Porque o pouco era real. Os encontros breves não apagavam o medo, mas alimentavam a esperança. Cada sinal era uma confirmação, ainda estavam ali, ainda resistiam. Ainda havia algo entre eles que o tempo e o controle não tinham conseguido apagar. Então veio a noite da queda de energia. Um trovão rompeu o céu pouco antes de as luzes se apagarem de uma vez. O som dos portões travando à força, os gritos de alguns presos, ordens confusas ecoando pelos corredores. Miguel ficou imóvel no escuro, o coração acelerado não pela ameaça externa, mas por não saber onde Rafael estava. Minutos depois, no meio da desorganização, sentiu uma mão tocar a sua. Não foi acidental. Não foi rápida. Foi firme e direta. Rafael, mesmo cercado de risco, tinha o mesmo gesto de antes, o mesmo toque que havia iniciado tudo. Um toque que, naquela escuridão total, significava presença, escolha, resistência. Ficaram assim por alguns segundos. Não se falaram. Não se olharam. Nem precisavam. Era um instante fora do tempo, onde o medo dava lugar à verdade. Aquilo não era fuga, nem consolo. Era um reconhecimento mútuo do que sentiam. Uma aceitação silenciosa. Quando as luzes voltaram, separaram-se sem chamar atenção. Um momento passará. Mas algo permanecia. Uma certeza que, mesmo com tudo contra, não se desfazia. Miguel voltou à cela com o coração desordenado, mas havia clareza. Já não importava se teriam um futuro, se ficariam na mesma ala, se o sistema tentaria afastá-los de novo. A verdade já tinha sido dita, ainda que sem palavras. Nos dias que seguiram, os encontros breves continuaram. Um gesto de cabeça. Um bilhete escondido num livro velho. Um sorriso contido que escapava rápido demais. Nada grandioso. Mas o suficiente para manter ambos em pé. Miguel passou a caminhar diferente. Não porque se sentia mais forte, mas porque não carregava mais o peso de fingir. Rafael, por sua vez, mantinha a vigilância, mas nos pequenos gestos, revelava cuidado. Estavam mais expostos. E sabiam disso. Mas também sabiam que, mesmo com os riscos, viver na sombra era pior. Na prisão, amar era perigoso. Mas se perder era ainda mais. Não fizeram promessas. Não falaram sobre depois. Não havia depois garantido. O que tinham era o agora. O olhar cruzado na hora certa. O toque disfarçado. O sentimento que insistia em existir mesmo no lugar onde tudo era feito para ser esmagado. E isso bastava.